Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entrar novamente aí no assunto que todo mundo gosta, que é a unidade de terapia intensiva, e vim trazer aqui um assunto um pouco específico para quem quer trabalhar na UTI. Falando sobre pesagem de fraldas, tá? Isso faz parte do nosso serviço como técnico de enfermagem, com qualquer profissional em si. Antes de mais nada, vamos relembrar um pouco aí do balanço hídrico, que é um dos vídeos que eu já tenho até no canal, se vocês quiserem ver sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês assistirem depois, tá? Sobre o modo geral do balanço hídrico, mas relembrando que o balanço hídrico é nada mais um controle geral de um paciente, tá? E ele é fundamental e faz parte do tratamento intensivo de um paciente crítico. O controle de diurese faz parte, tá? Desse balanço hídrico, e a gente conta como parâmetros, né, de eliminações ou perdas, tá? Onde um ciclo de 24 horas do tratamento deste paciente, a gente observa juntamente com exames laboratoriais a função renal do paciente que está ali internado. Então, o princípio, né, do controle de diurese, a gente consegue obter através dos dispositivos mais comuns, como o cateterismo vesical, utilizando sondas Foley, né, para o sistema fechado, ou sondagem de alívio com a sonda de Nelaton, né, que a gente também pode utilizar e depois sacar, e até para os dispositivos não invasivos, como o UriPen, que é aquele dispositivo que lembra uma camisinha, onde é colocado, né, no homem e contabiliza a diurese. A mulher não tem, né, esse dispositivo como o homem, mas poderia muito facilitar para a gente como profissional. Mas quando não utiliza, né, um dispositivo, nesse caso a gente fala pelo exemplo da mulher, ela não tem um dispositivo não invasivo, ou mesmo o paciente não tem condições de utilizar esses dispositivos. Como é que nós fazemos, né, a contabilização de diurese nesses pacientes? Existem alguns critérios que são analisados durante a internação do paciente. Primeiramente, o tempo de permanência que esse paciente está no âmbito hospitalar, principalmente na UTI. Existem protocolos POPs, né, hospitalares, onde eles preconizam a data, né, o tempo de permanência com dispositivo invasivo para qualquer tipo, tá, em geral, mas falando nos cateterismos, né, no vesical, existe um tempo que deve ficar com o paciente, porque começa a longa permanência a iniciação de infecções, seja infecção urinária, infecções que pode acarretar outros órgãos, tá? Então isso é determinado entre o CCIH, a equipe médica, CCIH e a equipe de enfermagem, tá? E também outro critério que pode também não conseguir, né, a gente utilizar dispositivos são lesões e edemas locais, né, na genitália do paciente, onde acarreta dificuldade de instalar um dispositivo no paciente. Sendo assim, o critério mais estabelecido para controle de diurese é a utilização de fraldas, tá? Como é que a gente faz, né, o controle com o paciente usando fralda? Isso é possível? É possível. O médico ele pode solicitar que a gente faça a pesagem de fralda com o paciente internado. É muito comum nós termos esses pacientes cardíacos, cardiopatas, esse tipo de controle, tá? Porque é importante o controle de saída num paciente desse, tá? Porque ele pode reter líquidos e pode acarretar outros problemas cardiológicos, mas não somente em paciente cardíaco, qualquer outro paciente que tenha critério, né, de pesagem de fralda. Mesmo com a diurese espontânea, a gente pode realizar a pesagem de fralda. É muito assim, normal, né, encontrarmos pacientes mais idosos, onde não consegue por controle próprio utilizar compadre ou comadre, né, para poder desprezar sua diurese e a gente poder utilizar cálices para graduação. Quando o paciente é mais jovem, que não necessita necessariamente utilizar fralda, ele consegue controlar a sua diurese, a gente consegue ofertar ao paciente o dispositivo como compadre ou comadre, aí fica muito mais fácil também, porque a gente utiliza o cálice, onde a gente tem o débito final mais aproximado para poder fazer o balanço hídrico com mais eficiência. Mas não quer dizer que a pesagem de fralda tem fora, né, de parâmetros, não. Tem valores aproximados, tá? O volume de líquidos em mililitros, tá? Ele é proporcional ao peso de líquido e medidos em gramas, ou seja, se eu pesei uma fralda lá e peso molhado, né, da fralda deu 280 gramas, então ele é proporcional, poderia ficar 280 ml e assim vai, tá? Isso é um valor aproximado e pode ser quantificado no balanço hídrico dessa maneira. Como é que, né, a gente faz a pesagem de fralda?
tem aí a pesagem da fralda seca na balança comum, onde utiliza-se o valor da pesagem seca de 80 gramas, tá? A gente faz a pesagem antes de ofertar ao paciente, ou seja, nós anotamos, podemos anotar na própria fralda aí o 80 gramas e depois colocar no paciente, utilizar no paciente, e após isso a gente vai contabilizar a pesagem de fralda molhada. Nesse caso, a gente utilizou no paciente, peguei lá a fraldinha lá, né, tá toda urinada, botei na balança. A balança é aquelas balanças comuns que a gente tem em casa, mas no hospital também tem esse tipo de balança pequenininha, onde nós utilizamos para pesagem das fraldas. Após o uso, nós temos que pesar novamente a mesma fralda que foi pesada antes, né, na utilização. Utilizou, o paciente urinou, tá molhado, vamos lá, pegou, colocou na balança. Após o uso, deve pesar novamente, tá, e subtrair o valor da fralda seca. O resultado, nós encontramos o valor que seria o volume, né, que o paciente eliminou, e assim sendo anotado no balanço hídrico. Como é que eu posso falar um exemplo para vocês? Vamos pegar esse exemplo aí que está no slide. 465 foi o valor total após a pesagem, né, que o paciente urinou, ficou esse volume. É o volume da fralda molhada que nós falamos. Menos 80 seria o valor da fralda seca antes de pesar, aquele valor antes de entrar aí no balanço, tá? Que eu pesei, anotei na fraldinha. É o valor que eu preciso subtrair com esse valor da fralda molhada, dando o valor total de 385 gramas, ou seja, ele é equivalente a 385 ml. É este valor que eu vou anotar no balanço hídrico que o paciente urinou naquele período. Quais são alguns cuidados de enfermagem que eu devo ter mediante essa pesagem de fralda? Primeiramente, né, nós antes de realizar a pesagem da fralda, como eu falei agora há pouco, precisamos pesar primeiro a fralda seca, anotamos com caneta esferográfica ou caneta de marcador permanente na própria fralda, para poder ser um indicador, né, para a gente lembrar que precisa utilizar aquele valor para depois fazer a subtração, tá? Após a troca da fralda, a gente não podemos desprezar a fralda, a gente tem que lembrar, eu vou pesar, eu preciso acondicionar ela num saco próprio para infectante, tá? Porque a gente vai jogar fora depois, tá? Para também não contaminar a equipe. E assim vamos fazer a realização das fraldas, da pesagem de fraldas. Nós fazemos a pesagem com a fralda cheia, tá? E com o valor obtido da balança, vamos subtrair com esse valor antes da fralda seca, dando o total da diurese do paciente. Por que a gente fala isso? Porque o valor da fralda seca ele não conta, tá? Ele vai praticamente absorver, né, o volume, e o volume maior aí, que é o da eliminação do paciente, o que vai contar. Por isso que nós subtraímos. Após a pesagem, a gente vai descartar essa fralda no saco infecto, tá? No lixo próprio para infectante e lavar as mãos. Qualquer dúvida aí relacionada à pesagem de fralda, pode deixar nos comentários. Não é complicado, o entendimento pode ser um pouco confuso para vocês, assim, explicando a teoria, mas no momento da prática vocês vão conseguir entender como é feito esse processo, né, da pesagem de fralda. Isso é um fator importante, faz parte dos nossos cuidados de enfermagem diários, tá? E o balanço hídrico precisa ser preenchido corretamente. Eu vou deixar aí, né, no card para vocês assistirem sobre o balanço hídrico, que eu já fiz um vídeo em geral sobre isso. Convido a quem não é inscrito a se inscrever no meu canal e ativar o sininho aí para receber vídeos semanalmente, né, relacionados à enfermagem para técnicos. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.